A fidelidade é um belo fenômeno. Como é maravilhoso quando estamos cercados de amigos e colegas fiéis, vassalos ou subordinados fiéis, cães fiéis, cônjuges fiéis, pais fiéis, filhos fiéis. Sim, os filhos são, de certa forma, os piores para se apegar. Não é estranho? E os pais são um pouco confusos. Quanto mais você se aproxima do corpo, mais estranho fica. E enquanto você estiver refletindo sobre essa estranheza, sugiro que olhe para o outro lado. A etimologia da palavra fidelidade também é, de certa forma, ambígua. Alguns dizem que ela significa correção, seguir o caminho fiel. Outros acreditam que fiel significa ter fé. Será que fiel é aquele que acredita que seu caminho é o caminho certo? Ou, possuindo fé, ele acha que está no caminho certo? Colocando desta forma, a partir desses dois fenômenos não tão claros, de alguma forma, de maneira astuta, surgiu perfeitamente compreensível para todos. Marido fiel e esposa fiel. Aqui, fidelidade é simplesmente a ausência de relações sexuais com alguém que não seja o cônjuge. Vamos supor, em vista de tudo o que foi dito acima, que a tradução da expressão I am a faithful spouse soaria como: considero a maneira correta de dormir apenas com você e confio que você também segue essa maneira. E a tradução de SHE, is a faithful spouse como: ele, ela, segue o caminho certo e não dorme com outros e acredita que eu vivo da mesma maneira. Ainda não discutirei o tópico de escolher o caminho certo como sendo apenas isso. Falar sobre não ter relações sexuais com outras pessoas, e não outro. Vamos supor que esse seja o principal requisito para que os cônjuges sigam o caminho, digamos, ditado pela natureza. Sei que esse pode não ser o caso de alguns, mas falarei mais sobre aqueles para os quais é. Se a minha suposição de traduções for parecida com a verdade, não é difícil perceber que tudo se baseia na fé, em mim mesmo, no caminho, na outra pessoa. Uma pessoa acredita uma vez, e pronto. Ela vive, e não apenas acredita, ela tem certeza disso. E tudo está bem com seu cônjuge, e a outra pessoa parece acreditar, mas ele duvida o tempo todo, desconfiado. Ele verifica de uma forma e de outra. Que tipo de fé é essa? Com controle, não é mais lealdade. É verificação. Digamos que seja uma história trivial. Digamos que o marido tenha ido a um resort de férias. Relaxou. Traiu. Ele volta. Qual delas? Opção A: feliz, descansado, alegre, amando seu parceiro. Opção B: infeliz, culpado, arrependido, assassinado, com medo de retribuição. Ela é recebido por sua esposa. Qual delas? Opção A: sentiu falta, carinhoso, amoroso, entusiasmado. Opção B: suspeita, em dúvida, ansioso, entusiasmado. E agora eles se encontraram. O que poderia ter tido uma alta probabilidade de acontecer. A mais A igual encontro alegre e feliz. B mais B igual briga, desculpas, culpa, remorso, ressentimento. A mais B igual briga, persuasão, ressentimento. B mais A igual desculpas, culpa, decepção e ressentimento. Suponha que o parceiro não tenha feito nenhuma trapaça e tenha chegado ao estado A. Nesse caso, o caso de A mais B também é muito doloroso, não apenas ressentido. Esse experimento simples mostra: é bom em casais em que não há suspeita, onde há uma expectativa de que tudo está bem, onde ambos trazem paz ao casal. Então, nossa responsabilidade para com nosso parceiro é justamente confiar nele, ainda mais, ter confiança nele, confiar que ele siga o caminho comum. Isso é, por um lado. Por outro lado, precisamos trazer essa mesma paz para o relacionamento. É claro que é fácil e agradável trazer a paz para um casal quando há paz na alma, mas quando na alma há uma mudança de caminho, ou então, traição no caso dos cônjuges, compreensivelmente, sexual, então, como? Vou dizer a todos de uma vez, tanto aos que se opõem quanto aos que apoiam o adultério, que não estou, de forma alguma, advogando a favor ou contra esse fenômeno, mas o considero apenas como um fenômeno que está e estará na vida de muitos casais, tanto casados e felizes quanto casados infelizes. Muitas pessoas, por uma razão completamente misteriosa, acreditam que a coisa certa a fazer em caso de infidelidade é contar ao parceiro: eu quero um relacionamento aberto e honesto. E também como vou olhar nos olhos dele. Ou essa é a única maneira de cuidar de nosso futuro relacionamento. E se eu esconder isso, não haverá mais confiança entre nós. Como se costuma dizer, onde você já esteve antes. Vamos lá. Senhores, isso é pura mentira. Aquele que vem e diz sua verdade sobre trair seu parceiro é um egoísta banal.
no pior sentido da palavra, que nunca pensa nesse parceiro e pensa apenas em como mudar seu problema de uma cabeça doente para uma saudável. Aqui, em você, querida, vejo minha honestidade, minha culpa e meu remorso brilhando, e agora aguardo humildemente o seu, é claro, perdão, ou punição e perdão. Mas a punição, é claro, não é muito severa, eu mesmo confessei, eu sou realmente bom. Jardim de infância. Minha mãe me disse quando eu era criança que eu não deveria trapacear, ou seria pior. E o que o outro deveria fazer com essa, desculpa-me, verdade? Salgá-la? O que ele deve fazer com seu estado difícil, com seus sentimentos mais fortes, ofensa, medo, raiva, vergonha. Afinal de contas, eles tiraram dele, nada mais, nada menos, sua fé no fato de que ambos estavam no mesmo caminho. O que fazer quando você quer dizer eu odeio e jogar a porta fora? Mas não é possível. Afinal de contas, essa mesma fé foi tirada com astúcia. Eles a tiraram, dizem, para recuperar a fé. Querido A, se eu não lhe contar sobre isso, não conseguirei mais olhar em seus olhos, ou alguma outra patética. Às vezes, as mulheres começam a chorar. Sentam-se em um canto, chorando e em silêncio, até que o marido, ingenuamente, não pergunta tudo. Como resultado, nosso traidor se parece exatamente com um pecador arrependido, quase justo. Um santo de 5 minutos. E o parceiro pode desempenhar o papel de Deus que perdoa. Ele ordenou isso? Onde ele consegue os recursos para a onipotência e o perdão? Ele não tem os recursos. Então, o que fazer? Não perdoar e receber um conjunto de indignação e ofensa do lado arrependido. Eu lhe disse toda a verdade, e você me trata assim. Eu vim até você com confiança. Você acha que há uma chance de ele não entender? Ele vai entender. Ele vai entender. Não no mesmo dia, mas em um ano. Essa história não vai sair do relacionamento deles. Talvez esse personagem arrependido tenha recuperado sua paz interior, mas o outro a perdeu. Se isso aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. Como encontrar novamente essa paz na alma? Onde conseguir essa mesma fé no caminho comum? E quantas vezes teremos de restaurá-la? Essas perguntas são feitas, consciente ou inconscientemente, por todos que, sem querer, se viram na ponta receptora da história de traição de um ou mais entes queridos, ou inadvertidamente se revelará, ou se refletirá em irritação inconsciente com o parceiro em relação ao qual você sente essa culpa, ou expressa em uma busca por um parceiro traidor para se justificar, ou em uma trapaça adicional, se eu sofrer, que seja ainda pior. Em resumo, o inconsciente fará o possível para colocar a culpa em ação. Como lidar com sua própria culpa? Alguém compra presentes. Alguém escreve cartas da culpa e as rasga, mas você também pode usar ajuda. Por favor, existe a religião com sua confissão, psicoterapeutas, todos os tipos de feiticeiros e outros especialistas em absolvição de várias maneiras. Isso será um verdadeiro cuidado com a pessoa amada nessa história dolorosa para todos. Normalmente, há duas perguntas adicionais, que também descreverei brevemente. 1. E se o próprio parceiro quiser ser informado sobre a infidelidade, e fala diretamente sobre isso, então como? Essa solicitação nada mais é do que um desejo de fortalecer a fé dele em sua maneira comum de ser fiel. Uma fé muito frágil, a princípio, quando há tão poucos motivos óbvios para ter certeza de alguma coisa. Sua concordância em atender a esse pedido é um tijolo no alicerce dessa mesma fé, e ninguém em sã consciência e bom senso quer descobrir que esse tijolo desmoronou. Todos querem que o parceiro prometa e nunca mude. Essa é a ilusão de controlar a situação. A exceção pode ser os casais em que o relacionamento se baseia mais no sexo do que no amor. Nesse caso, qualquer forma de introduzir variedade na vida sexual, incluindo uma história sobre convásia, olha, eu fiz assim traço, pode ser percebida pelos parceiros como uma excitação adicional agradável, e não como traição. Mas aí o conceito de caminho comum muda um pouco. Talvez, então, traição seja exatamente apego e amor único. 2. Mas ele, parceiro, não vai começar a trair e confessar 5 vezes por semana, já que ele pode fazer tudo e não há nada a temer. Ele comprou indulgências e foi embora. Ele não viveria em um padrão duplo. É uma fantasia interessante. Ela levanta todos os tipos de questões. Se ambos estão felizes, qual é a preocupação? Ou, por que escolher um parceiro cujas condições de vida implicam em separações frequentes, por exemplo? E, se um deles está sempre em um lugar desconhecido, o que o outro parceiro faz nesse momento? Se em um casal com sexo tudo é bom, ou melhor, legal, então, mesmo com separações frequentes, o sexo casual será muito raro,
Porque a pessoa não o procurará especificamente, não incluirá o comportamento de busca, encontrar, seduzir. Tudo isso consome muitos recursos. O sexo acidental ocorre não como resultado de um comportamento de busca, mas pela coincidência de uma série de circunstâncias. E se alguma delas não tivesse acontecido, não teria havido sexo. E se arrepender de não ter havido, o mesmo não aconteceria. Para que a traição seja regular, é necessário um roteiro, um comportamento apropriado. Se ele estiver presente, significa que o casal não está bem, pelo menos, sexualmente. O motivo da infidelidade sexual é sexual, não amoroso. A infidelidade sexual, por si só, não leva ao rompimento do relacionamento, ou seja, por iniciativa do traidor. O rompimento das relações em um casal leva a um caso, onde há amor, e o sexo não é necessário. O amor acontece quando há espaço em sua alma, e não quando há alguém com quem fazer sexo, porque sempre há alguém com quem fazer sexo. PS, voltemos à primeira esquisitice. É muito interessante. Todo o coletivo de fiéis listado, de amigos a cachorros, da lista no início, são aqueles que mais ou menos escolhemos. E é exatamente por isso que esse é o nosso caminho. Esses são aqueles a quem a fidelidade se encaixa perfeitamente. Ela se encaixa pior com filhos e pais, aparentemente porque não temos um caminho comum claro nem com os pais nem com os filhos. O que podemos aprender com eles? Pessoas aleatórias em nossas vidas. Ponto e vírgula. Quem sabe onde eles vão parar? Os cônjuges, por outro lado, são como um objeto de transição. Eles podem ter sido escolhidos, como amigos, ou para sempre, como parentes. Um caminho comum é urgentemente necessário, porque o próprio encontro é inerente à separação. Se nos lembrarmos disso, então como tornar comum, filhos, casa e assim por diante? Eu temo que sim. Você não pode se separar, ou você precisa de um motivo substancial. Essa é a gloriosa maneira comum de se casar. A fidelidade conjugal é um bom caminho. Se nos lembrarmos de que o principal aqui é nosso desejo de manter esta fé no caminho comum em nós mesmos e em nosso parceiro. Desejo a todos relacionamentos felizes.